Olá, meu nome é Lorena Emanuele, eu tenho 16 anos e vou fazer intercâmbio para os Estados Unidos. Na verdade, eu vou ficar um ano nos Estados Unidos, só que não é bem um ano em si. São mais ou menos 10 meses, só que eles falam um ano porque é um ano letivo e tal. E assim, a história do intercâmbio comigo começou há muito tempo, porque, tipo assim, eu já viajei para os Estados Unidos antes, eu já fui para os Estados Unidos, e eu sou apaixonada com inglês. Sempre, desde que eu conheço de gente assim, eu amo inglês. Então, eu comecei a pesquisar mais sobre e tal. E como muitas das pessoas que eu gosto também é dos Estados Unidos, que eu sou fã e tal. Então, eu fui mais pro inglês, assim, americano, sabe? Eu gosto do inglês britânico, porém, eu amo o inglês americano. E daí foi quando eu fui pela primeira vez nos Estados Unidos e eu amei, eu apaixonei. Todo mundo falando inglês e tal. Daí eu falei assim, por que não fazer um intercâmbio, né? E antes disso, eu já tinha visto muitos vídeos, eu adoro ver vídeo de pessoas falando inglês e tal. Daí eu pesquisei mais fundo e vi muitas intercambistas, muitos vlogs de intercambistas e tal. E daí eu falei assim, por que não fazer, sim, um intercâmbio e tal? Só que tem muito tempo que eu tenho essa ideia na cabeça e demorei pra falar pros meus pais. Na verdade, não é que eu demorei, eu falei, mas eu era muito nova. Não é que eu era muito nova, mas é porque 12 anos de idade, mais ou menos, que eu sabia já do intercâmbio e tal. Só que nunca procurei a fundo. Depois que eu viajei, essa viagem eu fiz com meus 15 anos de idade. Então, aí eu falei assim: por que não fazer um intercâmbio pra aprimorar meu inglês e tal? Daí foi quando eu comecei a pesquisar a fundo. E aí vim, né? Só que o meu grande problema foram os meus pais deixarem. Mas eu falei muito, muito, muito na cabeça deles. Que acabou deixando, né, e tal, tanto que eu vou. Mas demorou. Foi mais ou menos uns 2 anos. Porque antes de eu fazer a viagem, como eu já pesquisava e tal, eu cheguei a comentar, tocar no assunto de intercâmbio. Porém, nunca amadureci porque eu ia viajar e tal. Daí eu falei assim, não, vamos esperar e tal, né? Aí foi quando eu voltei, já louca, pensando no intercâmbio, que eu vi lá todo mundo falando inglês. Daí eu fiquei apaixonada pelo inglês e tal, mais ainda. E daí foi quando eu comecei a mostrar para os meus pais como que é o intercâmbio, por que que tem o intercâmbio e tal. Mas demorou muito tempo para eles deixarem. Demorou mais minha mãe. Eu até pensei que ia ser o contrário. Eu pensei que meu pai ia demorar um pouquinho, ele garrou. Mas, assim, mais foi minha mãe. E também eu sou filha única, né? Então, meio que agarra um pouquinho também. Mas acabou que deu tudo certo, graças a Deus. E aí eu vou fazer um intercâmbio nos Estados Unidos de um ano letivo. Então, aí por que que eu vou fazer o terceiro ano, né? Eu tô no terceiro ano, porém eu vou começar lá de novo, vou recomeçar e vou terminar lá. Por que que eu esqueci? Eu esqueci. Por que que eu escolhi o ensino médio? Por que que eu escolhi a high school? O programa chama high school. É assim, simplesmente porque eu quero ir logo. Eu quero aprender mais rápido, eu quero conviver, ter o cotidiano deles e tal. E eu falei assim, por que não eu fazer, né, o high school e tal. Tanto que eu cheguei nas agências eu já sabia que eu queria high school, mas assim, pesquisava cada vez mais os programas que existiam. Até minha mãe também falava, por que você não faz um de férias e tal? Mas eu falei, não, eu quero do high school, high school. Eu fiquei muito assim, high school, high school, high school. Aí eu ia nas agências e tal, e falava, né, que eu queria fazer high school, eles me mostravam como que é, o que que tem no high school pra oferecer e tal. E o que eu mais, assim, a agência que eu mais gostei dela foi eu fui em várias agências. Eu fui na, não vou falar. A que eu mais gostei mesmo foi a da STB. Eu não conheço assim, pessoalmente, ninguém que foi pela STB e tal. Tem um amigo meu que ele foi por outra agência que ele tá amando, ele inclusive tá lá. Mas a que eu mais gostei mesmo foi a da STB. Porque eu já vi vários intercambistas indo pra STB e eu acompanhava os blogs e tal. E realmente foi muito boa. E também ela foi mais em conta, pra falar a verdade. E
assim, tem que pesquisar, sabe? Não é confiar na primeira que chega. Você faz uma pesquisa, vê o que tem pra oferecer, se você gosta desse tipo de programa e tal. Porque tem vários, então eu escolhi o High School, mas poderia ter escolhido de férias, que nem minha mãe tinha falado. Poderia ficar lá um ano e tal. Um ano não, um mês e tal. Mas foi o que eu, né, pra mim, que eu mais gostei e tal. Então, eu cheguei lá na agência, ela me apresentou lá os programas e tal, do high school, os programas do high school, os temas que tem, o que acontece, o que eu tenho que saber e tal. Então eu já fui em mente, apesar de que eu já sabia o que poderia acontecer, o que não poderia acontecer. Então eu já fui com a ideia madura já. Então eu não cheguei lá, porque ela explicou pros meus pais e tal, pra eles foram, tipo assim, eles nunca tinham escutado, sabe, antes assim, a fundo do high school. Eu falava, mas eu falava geral e tal. Aí lá eles detalham, né, as ideias do high school e tal. Aí foi quando ela começou a falar as informações e tal. E daí depois ela foi e tocou no assunto do inglês. Porque para os Estados Unidos, para fazer high school, pelo menos que eu saiba, você não precisa de saber ser expert em inglês em si. Mas você precisa de ter uma base boa. Uma base boa. Ah, você tem que ter um básico porque você tem uma prova pra fazer. E você tem que passar nessa prova. Se eu não me falha a memória, são 50 questões. 30 de escrever e 20 de listening, de você colocar o fone e escutar. Então, aí beleza, eu fiz a prova, passei, graças a Deus. E aí eu vou. Mas aí depois vem todo o procedimento, né? De documentos, de visto, de application. O application, gente, o application foi difícil. Não, não é que foi difícil, foi fácil. Demorou tempo pra fazer. Tá bom. Porque o application, ele é um documento que você escreve toda a sua vida. Isso eu comecei a fazer em dezembro do ano passado, 2014. Eu fui entregar o application só no final de fevereiro. Ela até que falou assim que foi um tempo legal e tal. Enfim, mas então, nesse application pede tudo, todas as informações possíveis que eles podem ter, garantir que você vai pra lá legal. Então, você precisa de vacinas, você precisa nem é tão assim. As fotos. Porque ó, no application você vai ter suas fotos. Eles pedem 10. Quer dizer, eu não sei quantas fotos que eles pedem pra vocês, mas eles pediram 10 fotos. Então, Eles pedem 10 fotos. Uma carta, você tem que escrever uma carta, seus pais têm que escrever outra, então pede sua carta, tipo, descrevendo como que você é da sua vida, o que você quer, o que você pretende, essas coisas. Aí, pessoal. Então você tem que fazer uma carta, seus pais têm que fazer outra carta para enviar, tem que enviar as fotos, tem que preencher documentação, escola, professor tem que escrever como que você é nas aulas. Essas coisas mais detalhadas, sabe? Então demora um tempinho. Principalmente a parte da vacina. eu tive que tomar muita vacina. E meu cartão aqui tá em dia, mas eles pedem reforço. E, enfim, tem que tomar vacina. São muitas coisas detalhadas que eles pedem. Pra ter a própria segurança, né? Tipo, não chegar lá, Passar doença para outras pessoas e tal. eles têm que ter uma segurança nisso. Enfim, deixa eu pegar. Mas, sobre o application, eu prefiro fazer um vídeo, sabe, detalhando tudo bonitinho e tal, porque são muitas informações até. E também pretendo fazer um vídeo de como convencer os pais, porque, gente, foi difícil, mas tá valendo muito a pena por enquanto. Eu espero não me arrepender, eu não vou me arrepender, se Deus quiser, eu não vou me arrepender. E vai dar tudo certo e vale muito a pena, gente. Vai valer muito a pena. Se você quer isso mesmo, sabe? Se você quer aprender mais inglês, se você quer fazer um intercâmbio, então vale muito a pena ficar falando na cabeça dos seus pais. E, sabe, convencer mesmo e realizar. É o meu sonho. Então ele tá sendo realizado, né, quando eu for pra lá. Ai, meu Deus. Mas, assim, não desistam. Não desistam. Se é isso que você quer, batalha, porque vale muito a pena. Nossa, gente, sério, eu demorei, eu falei só, oh meu Deus. Mas deu tudo certo, vai dar tudo certo, está dando tudo certo. Então, assim, não desistam, sério, não desistam, persistam, porque
persistam, porque vai valer muito a pena se for realmente isso que você quer, que estão preparados e tal. Então, eu vou ficar por aqui, mas eu pretendo fazer mais vídeos e tal, quando minha host family chegar, aí eu pretendo falar onde eu vou. E é isso, então, até o próximo vídeo. Aí você é o iniciante e tal, e não tem um tripé. Olha como você vai fazer um tripé. Olha que coisa mais bonita que eu arrumei. Gente, perfeito.